Calma aí, meu amiguinho, o negócio é o seguinte, ó, antes de você assistir esse corte, eu quero fazer um pedido pra você. O link completo deste episódio que você vai ver agora tá aqui na descrição, tá bom? E claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, não só aqui no canal de cortes, como também no canal principal. Ele fazia essa dupla de bandidos fazia parte do quadro X-Pirito, né? Ele era um sketch menor, né? O X-Pirito, que entrava geralmente antes do Chaves. Aqui no Brasil, pelo menos, foi assim. Lá também. E aí tinha uns sketchzinhos pequenos, inclusive, se eu não me engano, foi assim que começou o Dr. Chapatin, né? Foi nos sketches de consulta, ou ele fazendo alguma loucura em restaurante, que eram uns sketchzinhos de 10 minutinhos, alguma coisa rápida. E aí começava o show principal, que era o Chaves, né? Isso. É porque, assim... Cara, se eu estiver falando muita data e tiver o chato, vocês me cortem, hein? Fica tranquilo. Do lado, pô, virou um Wikipedia aqui, Não, o chato. Fica tranquilo. Mas assim, Ó, só não pode falar muito de Chaves, porque pode atrapalhar o programa. Chaves é meu não, foda. Chaves vamos, a gente tem que falar de outras coisas, né? pra política. Então fica muito monótono. Mas o primeiro programa de renome que o Roberto faz e tal, que é aquela coisa, putz, o espaço na TV pro cara brilhar e tal, é o Super Gênios da Mesa Quadrada, que estreia em 1970. Fazia parte desse programa o Roberto, claro, o Rubem Aguirre, Ramon Valdez e a Maria Antonieta de las Neves. O professor Girafales, Seu Madruga e Chiquinha. Falando assim, esse é o primeiro elenco dele, tipo, de verdade, vamos dizer assim. Até tem os Sábados de la Fortuna, que tinha um outro apresentador também junto, tinha uma outra moça que ficou pouquíssimo tempo, mas assim, vamos falar que ali é o Marco Zero, é mais fácil. Porque às vezes alguém fala, não, mas espera aí, teve uma edição que foi... Mano, mas nem tem registro, sabe? Existiu, beleza, tem foto, mas esse é o Marco Zero. Vamos pôr esse como o ponto principal do Roberto como, ok, aqui todos conhecem o Chespirito, que já era um nome conhecido ali e tal, dentro da cena, por trás das câmeras, agora o cara tá ali na frente. Ali ele já começa com o Dr. Chapatin. Ele já tá vestido de Dr. Chapatin, que foi um personagem, um dos primeiros personagens que ele criou. Então o Dr. Chapatin vem antes de Chaves e Chapolin. Bem antes. E o professor Girafales também. O professor Girafales também faz parte desse programa. O Ramon interpreta um bêbado. O Roberto é o Dr. Chapatin. E o professor e o Rubem Aguirre é o professor Girafales. E a Maria Antonieta, ela é a moça que fica lendo as cartas para eles debaterem como se fosse uma mesa redonda, só que ali é uma mesa quadrada. Essa é a sátira. E são cartas totalmente fake, assim, são só piadas, tipo... Assim, são piadas... Piadas escritas para eles ficarem lendo ali. É isso. Um vai levantando... É uma escada e alguém corta. Levanta a bola, alguém corta. Isso é genial, cara. É exatamente isso. E aí, no meio desses programas, eles começam a ter esquetezinhos. Aí vem o Chompiras, aí vem o Pancada Bonaparte, a primeira versão do Pancada. Aí vem o Chapolin no fim de 70, como esquetezinhos. Como coisinha curta dentro desse programa. O Chapolin surgiu antes do Chaves? Surgiu antes do Chaves. Tudo isso surge antes. Aí, olha como é bizarra a história. Isso rola em 70. E aí tem não sei se já viram os Dois Loucos, que é o do Pancada Bonaparte, do Lucas Pirado, que ele faz com o Rubem Aguirre. Eu acho que eu não vi esse. Dois Loucos? Não tô lembrado desse episódio. É um sketchzinho que eles fazem. São uns roteiros muito nonsense, assim. É muito... É tipo episódio bom, que estão pra aparecer, por exemplo, em um programa específico e depois nunca mais reaparecer. Eles eram sketchzinhos dentro do Super Gênios, assim como esses outros. Tá. Eram sempre sketchzinhos que rolavam no meio. Tava o Super Gênios rolando e entrava um sketchzinho, aí entrava outro. Como se fosse um Zorra Total, vamos falar assim. Entendi. Mais ou menos. Mas a linha era sempre os Super Gênios. Ali na mesa, em volta, lendo as cartas. Aí do nada vinha, sei lá, uma pergunta e assim, como poderia me ajudar com tal coisa, não sei o quê. Aí vem o Dr. Chapatin, vira e fala, só uma pessoa que pode te ajudar, o Chapolin Colorado. Começa um sketchzinho dele. Mais ou menos isso, tá? Não é uma regra, mas isso era mais ou menos assim. Aí, esse dos Dois Loucos era o Roberto e o Rubem Aguirre, o professor Girafales. O professor Girafales, no começo de 72, recebe uma proposta para uma emissora concorrente. E ele sai. E ele era produtor executivo, ele foi o maior braço direito do Roberto na carreira na televisão. Ele foi o cara que ficou com ele desde esse começo até 95. Eu li que ele era um cara que ele tinha ele tinha mais um jeito de trabalhar com coisa burocrática. Ele era muito bom nisso, né? Ele era locutor, ele narrou torada, ele era produtor executivo. Ele era o cara que ganhava muita grana como produtor mesmo ali dentro. Ele apareceu na frente da câmera meio tipo...
Porque O Roberto precisava de alguém. chamou E ele foi, sabe? Pelo jeito aquela coisa, Tá faltando alguém. Vem cá, Chega aí, participa chega aí. aí. O cara Tipo mandou isso. bem pra caralho. É tipo isso, porque vamos pensar que em 1970 a TV era um bebê ainda, não No era. México ainda, não estamos falando dos Estados Unidos. Exato, assim, a gente tava migrando da TV preto e branco para cores. Então, assim, não é o que é hoje, um camarim gigantesco, fazer casting. Não, provavelmente não era assim, Não. sabe? Pegava os caras aqui e ali, tal. E, enfim, colocaram ele ali, rolou. Aí, no começo de 72, ele recebeu uma proposta e sai dali. Sem ele, não tinha como continuar esse quadro dos dois loucos, porque era uma duplinha. Sim. Uhum. Nisso, o Roberto lembra de um roteiro que ele fez, que foi para um sketch perdido, que era uma criança atrapalhando um vendedor de balões, que era o Ramon Valdez. Aí fala, pô, e se eu pegasse essa história aqui meio... Aí ele tira do bolso, mas, vamos refazer isso daqui. Aí vem o Isso Chavo. que eu achava fantástico, o cara. moleque. Porque você via o Bolanhos criando Uhum. e daqui a pouco ele faz isso aí. Tipo assim, cara, eu tenho uma história que eu já fiz disso aqui. Vamos tentar fazer com esse grupo, com esse elenco que a gente tem aqui de novo? E aí ele refaz e fica bom pra cacete. E cada Isso. vez que ele refaz, fica melhor. Isso é um diferencial muito bom do Bolanhos, Eu cara. concordo totalmente. Muito bom, cara. Até os episódios que o Kiko sai, você vê que ele tenta refazer algumas coisas. E ele consegue dar uma melhorada, né? Por mais que eu particularmente acho que quando o Kiko sai do programa, ele perde um pouco da química. Que eu acho que o Chaves e o Kiko eles tinham uma química muito boa, né? Mas esse poder que o Bolanhos tinha de refazer, né? Do jeito que você falou, pô, como é que eu escrevi um negócio lá atrás? Vamos tentar fazer isso aqui. E dava certo, cara. Sim. Ele tem um poder de tinha um poder de recriação maravilhoso, né? Mas então, Zero, eu ia falar, porque você tava falando como começou Chaves. Uhum. No meu entendimento, o primeiro episódio de Chaves, me corrija se estiver errado, é aquele episódio que o seu Madruga quer dar um remédio pra Chiquinha e vem o velho do saco. Isso. Esse é o mais antigo que a gente tem Esse é realmente registro. o primeiro episódio do Chaves? Que a gente tem registro, sim. Porque, assim, sempre a história vai mostrando as pessoas encontram uma coisinha ou outra aqui Sim. e ali. Mas, aparentemente, pelo que a gente tem registro, sim. É o episódio mais antigo de Chaves que a gente Que conhece. era um personagem aleatório, Sim. que vem um cara que tá com a roupa de um Não, o velho chapéu. do na- saco. Que é a primeira versão do Velho do Saco. Sim. E não, Sua Madruga mora na casa que Sim. era... Depois seria da Dona Florinda, camiseta amarela e boina. eu acho que ninguém mora na casa do seu Madruga nesse episódio. Não tem morador. Tanto é que é o elenco duro ainda, que era o elenco do Shakespeare, que ficaram os três. E só aparece o seu Madruga, a Chiquinha, o Chaves e o velho do saco. Que era um ator convidado, que depois ele foi o vampiro do Chapolin. Que o Fernandinho sonha com esse Nossa, vampiro eu ia até dizer, hoje. nossa, eu tenho medo desse episódio até hoje, cara. É. Porque normalmente os vilões do Chapolin era, por exemplo, o seu Madruga que tá interpretando o Abominável Homem das Neves, ou é o Kiko que tá interpretando alguém. Nesse episódio do vampiro em si, eu não conhecia esse ator. É. E, por exemplo, ele não tem fala. Por exemplo, ele aparece só como vampiro, ele não fala nada, é um ator que eu não conheço, e é uma temática meio escura, meio dark, Sim. e um lugar meio claustrofóbico, fechado, e de repente ele tá dormindo junto ao vampiro. Cara, esse episódio eu assistia, eu me cagava de medo, cara. Eu te entendo, eu também. Eu morria de medo de Chapolin, cara. Morria de medo. Meu irmão sempre gostou muito de Chapolin. E eu não gostava quando era moleque. Não porque eu achava ruim, mas porque eu tinha medo, cara. Esse episódio eu sempre falo, hoje é o meu preferido, mas o do Abominável Homem das Neves, eu me borrava tenso. inteiro. Ele era tenso. E Era o gritinho do tenso. Ivo era tenso, né? Mas hoje, Pô, hoje demais. você vê esse episódio, você vê que ridículo. ele tá uma fantasiazinha. Tem um baita zíper atrás Não, quando ele e o vira de próprio costas. episódio fala isso, porque é um ator. É. O plot twist no final é porque não é o Abominável Homem das Neves. Spoiler pra quem não assistiu Pô, Chapolin. spoiler de Chapolin é Spoiler, Chapolin. sacanagem. Mas 2024. o Abominável Homem das Neves é um ator que tá... É um ator, eu acho, né? Um É? ator que tá interpretando um Você personagem. estragou agora à noite. Todo mundo com o Chapolin. E... Mas já me cobraram de dar spoiler. Falaram, pô, esse episódio eu nunca tinha visto, Nossa, não sei o sério? quê. Inclusive, Eu esse falo, pô, episódio aí, ele tem uma das frases mais falas mais maneira, que é do... eu não posso tomar café se eu não consigo dormir. Fala, estranho. comigo ao contrário. Comigo ao contrário. Eu quando tô dormindo não consigo posso tomar café. Não, é muito bom, que é na mesma base de... se eu tô assistindo televisão, não consigo fechar, não consigo dormir. Engraçado, eu não Tem consigo aquela dormir. cena da janela do lá vai ele. Aí a janela acaba, ele vai pegar a janela e... Isso. Né? Ele traz a janela junto. Cara, e aí entra o porquê eu acho esse episódio maravilhoso. Meu, tentem assistir esse episódio hoje, com a visão de um programa que era feito semanal. Mas você vai ver a neve que o pessoal faz, o jogo de cores, os planos. Tem plano que vem direto do lado do lustre.
assim, e é foco no fundo, aí desfoca aqui. Cara, você fala, meu, o pessoal tava muito à frente do tempo em Cara, fazer e isso, no meio isso- da década de 70, E isso que eu ia velho. falar, porque uma opinião polêmica agora, eu prefiro mais Chapolin do que Chaves. Por um único motivo. Chaves, você meio que já sabe o que vai acontecer no episódio antes de começar. Você sabe Sim. que em algum momento o Seu Madruga vai bater no Kiko, que vai chamar a Dona Florinda, que vai dar um tapa no Seu Madruga, que depois ele vai descontar no Chaves, que ele vai acabar todo mundo chorando. Tem essa traminha ali que você sabe o que vai acontecer. Tem a história sendo contada, mas basicamente a história gira em função disso. Uhum. No Chapolin, não. No Chapolin, todo episódio é diferente. Todo episódio tem um vilão. Todo episódio tem algum personagem novo. Todo episódio tem tem um cenário novo, tem um figurino diferente. Então, essa parada inesperada do Chapolin sempre me atraiu mais. E, cara, eu acho que é uma opinião polêmica. O Zero acho que gosta mais do Chaves do que do Chapolin, né? Eu como história, assim, como lore, vamos dizer assim, eu prefiro Chaves. Mas eu entendo que a galera... Eu me prefiro assistir mais Chapolin porque realmente essa trama me atrai mais. E você, Renan? Você prefere mais Chaves ou Chapolin? Cara, eu sou mais do Chaves porque eu acho que é muito difícil não entrar em jogo a memória afetiva. Eu tenho uma memória afetiva muito grande com Chaves. E eu acho que, pra mim, talvez pra você também, aquele efeito, tipo, Chaves era mais lúdico pra criança, dentro da faixa horária infantil do SBT, aquela coisa de ver muito moleque. E Chapolin tinha essas coisas que assustavam, tinha umas piadas que a gente não entendia, tinha umas coisas meio... Porque, assim, na verdade, nem Chaves e nem Chapolin são conteúdos infantis. E o próprio Roberto falava isso. Ele nunca escreveu nada pra criança, ele sempre falou, eu escrevo coisa pra família. Mas, assim, principalmente Chapolin é muito distante de um programa infantil. É que no SBT chegou como uma coisa, cara, são uns adultos vestidos de criança. Sim. A galera tá rindo. Mais pro final da década de 70, com certeza ele percebe o apelo infantil, sim, e ele começa a fazer uma movimentação. E aí vai ter episódio tipo do cachorrinho, do peludinho, que episódio é super infantil. Demais. É muito infantil, tanto é que pra mim é de longe a pior história de Chaves. Eu não consigo gostar daquele episódio, porque não entra... Não gosto da musiquinha lá? Não, eu particularmente, eu não tenho uma memória afetiva muito boa com nenhuma parte de musical do Chaves. Sim. Não sei se foi a época que tava bombando na mídia fazer musical, porque chegou uma época que você pega o Chaves com vários tipos de musicais, né? Sim. Mas o o único da que eu escolinha lá eu gosto, cara. Se você é jovem ainda, amanhã é velho será, Essa é boa. é o único que eu tolero. Agora, peludinho, cão, eu não, É chato pra caramba. eu não É chato. consigo, não. Eu também não consigo. E admitir isso, ter que falar isso num podcast do lado da Cecília Lemes, a dubladora da Chiquinha, foi um pouco dolorido, assim. E o que ela disse? Seu merda! Como Sai daqui, você ousa? sai A daqui. vontade dela era falar isso, mas ela imitou a Chiquinha chorando. Você não gosta, mãe? E começou a fazer. E foi maravilhoso, assim. Só que aí ela já trouxe a experiência dela. Ela falou, porque ela falou assim: não, mas eu sou a avó. E sabe o que eu brinco com a minha netinha? A gente brinca de cachorrinho, a gente brinca dessas coisas. Então é lúdico. Aí eu falei, bom, talvez tenha outra percepção. Aí que tem esse lance das percepções. Eu falei, pra mim, eu nunca tive proximidade e principalmente eu acho que é uma história muito perdida no meio de tudo que o Roberto fez. Assim, esse lance é muito infantilizado demais. Já a Chapolin vai pra qual lado? Pro lado de contador de histórias. Que aí vem esse lado muito, tipo, de refazer Branca de Neve, fazer, sei lá, tantas histórias Sim. que ele fez, Alfaiatezinho Valente e tal. Porque ele vai pra um lado mais sábio, um lado menos agitado, aquela coisa toda. Vai passando isso porque ele sabe que tem um público agora infantil que também tá assistindo. Mas se você pega o começo da década de 70, tinha uma vinheta que passava... É que eu mudava no horário de verão também, mas era coisa tipo de 8 e meia da noite, passava uma vinheta de tipo assim, agora é hora de todo dia ir pra cama, crianças, deixa ir pra TV. E era uma musiquinha bonitinha, mas era uma vinheta assim, na hora de criança tá mais acordado, vai dormir que seus pais têm que assistir. Logo depois começava a Chaves. Então era depois da hora que falava, criança, vai dormir. Então assim, não era pra criançada ver. A ideia não era essa, sabe?